O Hotel Copacabana Palace resplandecia sob o céu estrelado do Rio de Janeiro. Maria Oliveira, agora Maria Mendes, ajustou o delicado vestido branco que ainda usava após a recepção do casamento. Seus dedos tremiam levemente enquanto removia os grampos que prendiam seu cabelo castanho escuro. O reflexo no espelho mostrava olhos amendoados cansados, mas felizes, emoldurados por uma maquiagem que começava a desfazer-se após horas de festividades. Finalmente sós, sussurrou Pedro, aproximando-se por trás e envolvendo sua cintura com braços fortes. Seu perfume amadeirado preencheu o espaço entre eles. Maria sorriu, deixando-se apoiar contra o corpo do marido. Após 2 anos de namoro e 6 meses de noivado, finalmente havia se casado com um homem que considerava perfeito, bem-sucedido advogado corporativo, atencioso, carismático e, como sua mãe insistia em ressaltar, de boa família. Não acredito que somos casados, disse Maria, girando para encará-lo. Parece um sonho. Pedro beijou-a suavemente. O melhor ainda está por vir. Espere aqui. Ele dirigiu-se ao banheiro da suíte presidencial, deixando Maria sozinha com seus pensamentos. Ela caminhou até a varanda e observou a praia de Copacabana, onde as ondas quebravam na areia sob o luar. O vento morno de janeiro acariciava seu rosto enquanto respirava fundo, absorvendo a realidade de seu novo status. Maria, psicóloga de 28 anos, havia conhecido Pedro durante uma palestra sobre direito familiar. A conexão foi imediata. Ele parecia complementá-la perfeitamente, equilibrando seu temperamento mais reservado com uma personalidade expansiva. O pedido de casamento veio durante um jantar no mesmo restaurante, onde tiveram seu primeiro encontro, com um anel de diamante escondido na sobremesa. Seus devaneios foram interrompidos por um ruído estranho vindo do banheiro. Pedro, está tudo bem? Não houve resposta. Apenas o som de objetos sendo remexidos. Pedro! Maria aproximou-se da porta. Subitamente, esta se abriu. Pedro surgiu com uma expressão que Maria nunca havia visto antes, uma mistura de pânico e determinação. Sem dizer palavra, agarrou seu pulso com força. O que foi? Está me machucando, protestou Maria confusa. Precisamos sair daqui, agora. Sua voz soava diferente, fria, quase metálica. Do que está falando? O que aconteceu? Sem responder, Pedro puxou-a para fora do quarto. Maria tropeçou, mal conseguindo equilibrar-se enquanto era arrastada pelo corredor luxuoso do hotel. O tapete vermelho queimava contra seus pés descalços, enquanto tentava resistir. Pedro, pare, você está me assustando. Hóspedes saíam de seus quartos, atraídos pela comoção. Uma senhora idosa arregalou os olhos ao ver a cena. Uma noiva sendo arrastada pelo marido em trajes formais. Isto é algum tipo de brincadeira? Maria questionou, tentando manter a dignidade enquanto seu vestido de noiva arrastava-se pelo chão. Por um momento, imaginou que poderia ser alguma surpresa romântica mal executada. Pedro parou abruptamente frente ao elevador e pressionou o botão repetidamente. Seus olhos, normalmente calmos, moviam-se freneticamente, verificando cada extremidade do corredor. Pedro, fale comigo! Maria libertou-se com um puxão. O que está acontecendo? Antes que pudesse responder, o celular dele vibrou. Pedro verificou a tela e seu rosto empalideceu. No mesmo instante, o elevador chegou, mas ele permaneceu imóvel, como se congelado. Temos que voltar para o quarto, murmurou subitamente, mudando de ideia. Não vou a lugar algum até você me explicar o que está havendo. Maria cruzou os braços, plantando-se firmemente no lugar, a confusão transformando-se em irritação. Um funcionário do hotel aproximou-se cautelosamente. Está tudo bem, senhora, senhor? Sim, apenas um mal-entendido. Pedro respondeu rapidamente, forçando um sorriso. Minha esposa não está se sentindo bem. Estamos voltando ao quarto. O funcionário lançou um olhar duvidoso a Maria, que ainda tentava processar a situação. Senhora, estou bem, respondeu automaticamente, mesmo sabendo que não estava. Só precisamos conversar. Pedro guiou-a de volta ao quarto, desta vez sem arrastar, mas mantendo uma mão firme em suas costas. Mal fecharam a porta, ouviram batidas fortes, quase desesperadas. Não abra! Pedro sussurrou, bloqueando o caminho de Maria. Quem é? Maria perguntou, seu coração acelerando. As batidas continuaram mais insistentes. Pedro, eu sei que você está aí.
Abra esta porta agora. Uma voz feminina, carregada de sotaque carioca e emoção, penetrou a madeira polida. Os olhos de Maria encontraram os de Pedro, que desviou o olhar. Quem é essa mulher? Mais batidas. Vou ficar aqui a noite toda se for preciso. Abra, seu covarde. Maria sentiu o sangue gelar em suas veias. Em sua noite de núpcias, uma desconhecida exigia a presença de seu marido com a familiaridade de quem o conhecia intimamente. Se você não abrir, Maria disse, com uma calma que surpreendeu a si mesma, eu vou abrir. Pedro passou as mãos pelos cabelos negros, um gesto nervoso que Maria nunca havia notado antes. Maria, posso explicar? Ótimo. Explique depois que descobrirmos quem está quase derrubando nossa porta na noite do nosso casamento. Maria avançou, determinada. Cada passo em direção à porta parecia encurtar não apenas a distância física, mas também o tempo que restava de sua ilusão de um casamento perfeito. Ao girar a maçaneta, teve a certeza de que, independentemente de quem estivesse do outro lado, sua vida nunca mais seria a mesma. A porta se abriu, revelando uma mulher de cerca de 25 anos, vestida com jeans justos, uma blusa branca elegante e saltos altos. Seus cabelos loiros, evidentemente tingidos, estavam presos em um rabo de cavalo alto. Maquiagem impecável emoldurava olhos vermelhos de quem havia chorado. Por um momento, as duas mulheres apenas se encararam. Maria sentiu um calafrio percorrer sua espinha ao notar que a desconhecida usava um colar idêntico ao que Pedro havia lhe dado no Natal, uma pequena esmeralda engastada em ouro branco. Você deve ser a esposa, a mulher disse finalmente, seu olhar avaliando Maria da cabeça aos pés. E você é... Maria manteve a voz firme, apesar do tremor que começava em seus joelhos. Fernanda Almeida, namorada do seu marido há 3 anos. As palavras atingiram Maria como um tapa. Ela se virou instintivamente para Pedro, que permanecia alguns passos atrás, seu rosto uma máscara de culpa. Ex-namorada, ele corrigiu rapidamente. Fernanda, o que está fazendo aqui? Como nos encontrou? Fernanda riu, um som amargo que ecoou pelo corredor. Interessante. Não foi isso que você disse quando dormimos juntos semana passada. Maria sentiu o ar escapar de seus pulmões. Semana passada? Estávamos na festa de ensaio. Depois da festa, Fernanda completou, seus olhos fixos em Pedro. Enquanto você voltava para casa com suas amigas, ele veio ao meu apartamento, como sempre faz. Pedro avançou, puxando Maria para dentro e tentando fechar a porta. Você está bêbada, Fernanda. Vá embora antes que chame a segurança. Fernanda bloqueou a porta com o pé. Mostre a ela, Pedro. Mostre seu celular à sua nova esposa. Isso é ridículo, Pedro protestou, mas Maria notou como ele instintivamente levou a mão ao bolso onde guardava o aparelho. Deixe-a entrar, Maria ordenou, sua voz surpreendentemente calma apesar do caos interior. Quero ouvir tudo. Pedro hesitou, mas o olhar determinado de Maria não deixava espaço para discussão. Fernanda entrou na suíte, examinando o ambiente luxuoso com familiaridade perturbadora. Bonito quarto. Melhor que o do ano passado, quando viemos comemorar seu aniversário. Maria sentou-se na beira da cama, seus dedos apertando o tecido delicado do vestido de noiva. Por quanto tempo? Perguntou, encarando o chão. 3 anos e 2 meses, respondeu Fernanda prontamente. Começamos quando ele ainda estava com a Ana Paula antes de você. Maria levantou o rosto surpresa. Ana Paula? Pedro interveio. Isso não vem ao caso agora. Fernanda está claramente transtornada porque terminei com ela. Terminei? Fernanda interrompeu, sacando o celular da bolsa. Engraçado, porque tenho mensagens suas de ontem à noite. Quer que eu leia em voz alta? O rosto de Pedro empalideceu ainda mais. Maria, isto não é o que parece. Fernanda está obcecada, tem me perseguido. Então me deixe ver seu celular. Maria estendeu a mão. Se não há nada, prove. Um silêncio pesado preencheu o quarto. Pedro não se moveu. Foi o que pensei, Maria murmurou. Fernanda aproximou-se, estendendo seu próprio telefone. Olhe você mesma. As mãos trêmulas de Maria seguraram o aparelho. Na tela, uma série de mensagens trocadas com Pedro mostrava não apenas conversas íntimas, mas planos futuros, incluindo uma viagem para o mês seguinte, durante o que seria a lua de mel de Maria e Pedro em Portugal. Você planejava levar nós duas para a Europa? Maria perguntou incrédula.
Como isso funcionaria na sua cabeça? Pedro passou as mãos pelo rosto. Eu ia resolver tudo. Estava apenas esperando o momento certo. O momento certo para quê? Fernanda interveio. Para contar a ela sobre mim ou para me contar sobre o casamento? Porque adivinha, Pedro, eu descobri sozinha, ao ver as fotos do seu noivado no Instagram de um amigo em comum. Maria levantou-se abruptamente, o vestido de noiva arrastando-se pesadamente pelo carpete. Você sabia que ele estava noivo? Fernanda hesitou. Não imediatamente. Ele disse que era apenas um evento de trabalho. Depois admitiu o noivado, mas jurou que era apenas para agradar a família, que não significava nada. E você acreditou nisso? Maria não conseguia compreender. Acreditei no homem que amava. Fernanda respondeu simplesmente. Assim como você. As duas mulheres trocaram um olhar de entendimento mútuo, ambas vítimas do mesmo engano. Pedro tentou se aproximar de Maria, que recuou instintivamente. Por favor, vamos conversar a sós. Posso explicar tudo. Explicar o quê? Como manteve duas mulheres enganadas por... Quanto tempo exatamente estivemos juntos enquanto você namorava ela? Pedro hesitou. Cerca de 1 ano e meio. Maria sentiu o estômago revirar. Metade de seu relacionamento havia sido uma mentira. Por que me arrastou pelo corredor? O que estava tentando fazer? Perguntou, lembrando-se do início daquele pesadelo. Recebi uma mensagem de Fernanda dizendo que estava vindo para cá. Entrei em pânico. Pensei que poderíamos ir para outro hotel, resolver isso depois. Eu segui vocês pela cidade o dia todo. Fernanda explicou. Da igreja até a recepção e depois para cá. Precisava ver com meus próprios olhos. Maria caminhou até a varanda precisando de ar. A vista deslumbrante de Copacabana, que minutos antes parecia o cenário perfeito para sua noite de núpcias, agora zombava de sua ingenuidade. Vocês têm ideia do que fizeram? Perguntou sem se virar. Não é apenas sobre traição. É sobre anos de mentiras, manipulação. Minha família inteira estava lá hoje. Gastamos fortunas. Fiz votos diante de todos que amo. Sua voz falhou. Pedro aproximou-se cautelosamente. Maria, sei que errei, mas te amo. O que temos é real. Real? Maria virou-se, lágrimas de raiva finalmente rompendo sua compostura. Como algo construído sobre mentiras pode ser real? Fernanda observava a cena com uma mistura de satisfação e tristeza. Ele disse as mesmas coisas para mim ontem. Palavras idênticas. Cala a boca! Pedro gritou, perdendo o controle. Você está arruinando tudo. Eu estou arruinando? Fernanda avançou. Você prometeu que estaríamos juntos após resolver algumas questões. Não mencionou que essas questões incluíam um casamento. Maria enxugou as lágrimas com as costas das mãos, deixando manchas de rímel em sua pele. Uma clareza repentina tomou conta de seus pensamentos. Como psicóloga, havia aconselhado pessoas em relacionamentos tóxicos, ajudado-as a reconhecer padrões de manipulação. E agora estava vivendo a situação que tantas vezes analisara profissionalmente. Preciso que vocês dois saiam, declarou firmemente. O quê? Pedro parecia genuinamente surpreso. Quero ficar sozinha. Este quarto está pago até amanhã e sou eu quem vai ficar nele. Fernanda assentiu lentamente. Justo. Mas antes, ela remexeu na bolsa e retirou um envelope. Achei que você deveria ver isso também. Pedro avançou. Não, Fernanda, já basta. Mas Maria foi mais rápida, pegando o envelope das mãos da mulher. Dentro, encontrou fotos impressas. Pedro com Fernanda em diversos lugares. Praias, restaurantes, até mesmo o que parecia ser a casa de férias dos pais dele em Búzios, onde Maria nunca havia sido convidada. A última é de 3 dias atrás, Fernanda comentou. Maria encarou a foto mais recente. Pedro e Fernanda em um restaurante, brindando com taças de champanhe. Ele usava a mesma camisa azul que vestira no jantar com os pais de Maria na véspera do casamento, quando disse que precisaria sair mais cedo para resolver assuntos do trabalho. Você brindava o que exatamente? Maria perguntou, sua voz agora perigosamente controlada. Pedro não respondeu. O último fim de semana de liberdade dele, Fernanda respondeu. Suas palavras, não minhas. Maria colocou as fotos de volta no envelope e o estendeu a Pedro. Leve isso e saia. Amanhã resolveremos o que precisa ser resolvido. Maria, por favor. Pedro tentou mais uma vez. Saia! A palavra explodiu de sua garganta, surpreendendo a todos pela intensidade. Ou prefere que eu chame a segurança e explique a situação?
Tenho certeza que a mídia adoraria uma história sobre o filho do respeitado desembargador Mendes arrastando a noiva pelo corredor e sendo confrontado pela amante. A menção à reputação de sua família pareceu atingir Pedro como um choque elétrico. Sem mais protestos, pegou sua carteira e o celular. Isto não acabou, murmurou antes de sair. Fernanda permaneceu por um momento. Sinto muito, disse finalmente. Não pelo que fiz hoje, mas por não ter feito antes. Poderíamos ter nos poupado de muita dor. Quando a porta fechou, deixando Maria finalmente sozinha, o silêncio do quarto parecia ensurdecedor. Ela olhou para seu reflexo no espelho, a noiva desgrenhada, com maquiagem borrada e olhos vermelhos. Lentamente, começou a remover o vestido, cada movimento deliberado, como se estivesse se despindo não apenas do tecido, mas também da ilusão que havia cultivado por tanto tempo. Em sua noite de núpcias, Maria dormiu sozinha, envolta não em lençóis de seda, mas nas verdades amargas que havia descoberto. Seu último pensamento antes de cair em um sono inquieto foi que, ironicamente, o casamento havia realmente mudado sua vida, apenas não da maneira que esperava. O amanhecer chegou implacável, derramando luz dourada através das cortinas entreabertas. Maria despertou com a sensação momentânea de desorientação que acompanha o despertar em um lugar desconhecido. Por um instante fugaz, tudo parecia normal. Estava em sua suíte de lua de mel, casada havia menos de 24 horas. Então a realidade a atingiu como uma onda gelada. Seu celular, silenciado durante a noite, transbordava de notificações. 10 chamadas perdidas de Pedro, 5 de sua mãe, mensagens preocupadas de suas madrinhas, todos querendo saber por que o casal recém-casado havia cancelado o café da manhã tradicional com os familiares mais próximos, programado para aquela manhã. Maria ignorou todos, exceto sua melhor amiga e madrinha, Luísa. Preciso de você. Agora. Copacabana Palace, suíte 507. A resposta veio instantaneamente. Chego em 30 minutos, está tudo bem? Não, mas vou ficar. Maria arrastou-se até o banheiro, evitando seu reflexo enquanto escovava os dentes e lavava o rosto. A água fria ajudou a diminuir o inchaço ao redor dos olhos, mas nada poderia apagar a expressão de profunda decepção que havia se instalado em suas feições. Uma batida discreta na porta anunciou a chegada do café da manhã que havia pedido ao serviço de quarto. Um café forte e frutas, o máximo que seu estômago conseguiria suportar. O funcionário evitou fazer contato visual, provavelmente já informado sobre o drama da noite anterior. Maria estava terminando seu café quando Luísa chegou, sem fôlego e visivelmente preocupada. Meu Deus, Maria, o que aconteceu? Pedro está ligando para todo mundo, dizendo que vocês tiveram uma briga e que você não atende às ligações dele. Maria indicou a cadeira à sua frente. Sente-se. É uma história longa. Durante a próxima meia hora, Maria relatou os eventos da noite anterior, sua voz ocasionalmente falhando, mas mantendo-se surpreendentemente controlada. Luísa ouvia em silêncio, seu rosto transitando da surpresa à indignação e, finalmente, à fúria. Aquele filho da puta! Exclamou quando Maria terminou. Sempre achei que havia algo estranho nele. Aquelas reuniões de última hora, as viagens de trabalho que surgiam do nada. Por que você nunca disse nada? Maria perguntou sem acusação, apenas curiosidade. Luísa suspirou. Tentei, lembra? No ano novo, quando comentei sobre como ele sumiu por quase 2 horas durante a festa na casa da Daniela, você disse que estava sendo paranoica. Maria recordou vagamente a conversa. Havia defendido Pedro automaticamente, atribuindo os questionamentos de Luísa a um ciúme natural por estar perdendo a atenção da melhor amiga. Fui tão cega, murmurou Maria. Não, você foi enganada por um profissional. Luísa corrigiu apertando sua mão sobre a mesa. O que vai fazer agora? Maria levantou-se e caminhou até a janela. O Rio de Janeiro pulsava lá embaixo, alheio ao seu drama pessoal. Pessoas seguiam suas vidas. Turistas na praia, moradores apressados para o trabalho, casais de mãos dadas caminhando pela orla. Primeiro, preciso verificar algumas coisas, respondeu finalmente. Tenho a sensação de que o que descobri é apenas a ponta do iceberg. Como posso ajudar? Preciso do seu notebook. Vou fazer algumas pesquisas enquanto você vai ao meu apartamento buscar algumas roupas.
Não posso continuar usando o roupão do hotel. E definitivamente não vou usar nada do que trouxe para a lua de mel. Luísa assentiu, entregando sua bolsa. Meu notebook está aqui. A senha é a de sempre. Volto em 1 hora. Sozinha novamente, Maria abriu o computador com determinação renovada. Como psicóloga, sabia que a maneira de superar um trauma era enfrentá-lo diretamente, entender sua extensão completa. Se ia reconstruir sua vida, precisava conhecer exatamente o terreno sobre o qual estava pisando. Primeiro, verificou as redes sociais de Fernanda Almeida. O perfil era privado, mas sua foto de capa mostrava uma vista que Maria reconheceu imediatamente. Era da varanda do apartamento de praia que Pedro dizia pertencer a um amigo de faculdade, onde haviam passado um final de semana 6 meses atrás. Em seguida, pesquisou no Google por Pedro Mendes, advogado, Rio de Janeiro. Entre os resultados profissionais, encontrou um link para uma coluna social de 3 anos atrás. Herdeiro do desembargador Mendes comemora aniversário com festa exclusiva no Juá. Na foto principal, Pedro abraçava uma morena que não era nem Maria, nem Fernanda. Ana Paula, Maria murmurou, lembrando-se do nome mencionado por Fernanda. A legenda confirmava: Pedro Mendes e a namorada, Ana Paula Vasconcelos, filha do empresário Ricardo Vasconcelos. Maria continuou cavando. Criou um e-mail falso e enviou uma solicitação de amizade para Ana Paula no Instagram. Para sua surpresa, foi aceita quase imediatamente. O perfil revelava uma mulher elegante, de aparência sofisticada e, mais importante, muitas fotos antigas com Pedro, algumas apenas 6 meses antes dele conhecer Maria. Uma mensagem direta chegou. Quem é você? E por que está interessada nas minhas fotos antigas com Pedro? Maria hesitou. Então decidiu ser direta. Sou Maria Oliveira. Me casei com Pedro ontem. Ou melhor, pensei que tinha me casado com ele, até descobrir sobre Fernanda Almeida. E agora sobre você. A resposta demorou alguns minutos. Preciso te ligar. Agora. Minutos depois, Maria ouvia a voz controlada de Ana Paula. Então ele finalmente se casou. Parabéns, suponho. Não é um casamento real se foi baseado em mentiras, certo? Ana Paula riu amargamente. Pedro Mendes é um colecionador de mulheres, de mentiras, de vidas paralelas. Terminou comigo depois de 3 anos dizendo que não estava pronto para um compromisso sério. 2 semanas depois, soube que estava com outra. Imagino que fosse Fernanda. Como descobriu sobre ele? Da pior maneira possível. Estávamos praticamente noivos. Pelo menos era o que eu pensava. Então, durante um jantar com meus pais, recebi fotos dele com outra mulher em Angra. Nem era Fernanda, era uma terceira pessoa. Maria sentiu seu estômago afundar. Tem certeza? Absoluta. A pessoa que enviou as fotos era uma amiga que o viu lá. Quando confrontei Pedro, ele negou inicialmente. Depois disse que era apenas sexo, nada sério. Maria processou a informação. Por que está me contando isso? Porque passei anos em terapia tentando entender como pude ser tão enganada. Teria dado tudo para que alguém tivesse me alertado antes. Estou apenas retribuindo o favor. Quando desligou, Maria sentou-se na cama, atordoada com a revelação. O Pedro que conhecia ou pensava conhecer, desvanecia-se como fumaça, substituído por um estranho com um histórico de manipulação e engano calculado. Luísa retornou com roupas e encontrou Maria imersa em pesquisas. Descobri mais 3 mulheres. Maria anunciou sem preâmbulos. Ana Paula, que veio antes de mim, e Fernanda. Marcela, que parece ter sido um caso paralelo com as duas. E Juliana, que trabalha no mesmo escritório de advocacia e viajou com ele para conferências pelo menos 4 vezes no ano passado. Luísa deixou a mala cair. Como descobriu tudo isso tão rápido? Sou psicóloga, lembra? Conheço os padrões. Uma vez que identifiquei o comportamento, foi apenas questão de seguir as pistas. Redes sociais, colunas sociais, até o LinkedIn. Pedro nem tentava esconder muito bem. Apenas contava com o fato de que suas diferentes mulheres nunca se comunicariam. E agora? Maria levantou-se subitamente energizada. Agora vou me vestir. Depois vamos ao escritório dele. Tem certeza que quer confrontá-lo no trabalho? Vai ser uma cena e tanto. Não vou confrontá-lo, Maria corrigiu, pegando as roupas que Luísa trouxera. Vou resolver questões práticas. Nosso apartamento está no nome dele. Minhas coisas estão lá. Preciso das chaves.
E se ele se recusar? Um sorriso determinado surgiu nos lábios de Maria. Ele não vai. Não quando eu disser que tenho informações que seu pai, o ilustre desembargador, e os sócios do escritório ficariam muito interessados em conhecer. 1 hora depois, Maria entrava no imponente edifício comercial no centro do Rio. Vestia jeans, uma camiseta branca simples e tênis, o oposto da noiva glamorosa da noite anterior. Seu rosto lavado e cabelo preso em um coque desalinhado transmitiam uma mensagem clara. Não estava ali para impressionar ninguém. Na recepção, a atendente reconheceu-a imediatamente. Senhora Mendes, parabéns pelo casamento. O Dr. Pedro não mencionou que viria hoje. É uma surpresa, Maria respondeu secamente. E ainda é Oliveira, por favor. O escritório ocupava 2 andares de um dos mais prestigiosos endereços corporativos da cidade. Maria conhecia o caminho. Havia estado ali algumas vezes para almoços ou para buscar Pedro após o expediente. Ignorando os olhares curiosos dos outros advogados e funcionários, Maria dirigiu-se diretamente à sala de Pedro. Sua secretária, Cláudia, levantou-se alarmada. Doutora Maria, ele está em reunião agora. Não posso... Maria abriu a porta sem bater. Como esperava, Pedro não estava em reunião alguma. Estava ao telefone, os pés sobre a mesa, rindo descontraidamente. Ao vê-la, congelou. Preciso ligar depois, disse rapidamente ao interlocutor, desligando. Maria! Levantou-se, contornando a mesa. Estive tentando falar com você a noite toda, a manhã toda. Precisamos conversar, resolver isso. Maria manteve-se a uma distância segura, ignorando sua tentativa de aproximação. Vim buscar as chaves do apartamento. Vou retirar minhas coisas hoje à tarde. Pedro pareceu genuinamente surpreso. Não podemos ao menos conversar antes de tomar decisões drásticas. Sei que cometi erros, mas... Erros? Maria interrompeu, sua voz baixa, mas firme. Erros são esquecimentos, lapsos de julgamento. O que você fez foi construir uma vida inteira baseada em mentiras. Eu te amo, Maria. Isso nunca foi mentira. Como saberia a diferença? Maria cruzou os braços. Falei com Ana Paula esta manhã. O rosto de Pedro perdeu a cor. O quê? E Juliana também. Interessante como ela ficou surpresa ao saber que você havia se casado, considerando que estiveram juntos em Brasília mês passado. Pedro afundou-se em sua cadeira. Isso é loucura. A única loucura foi eu acreditar em você por tanto tempo. Maria estendeu a mão. As chaves, por favor. E quero que assine um documento permitindo que eu retire todos os meus pertences. Documento? Redigi no caminho para cá. Maria retirou um papel da bolsa. Sou meticulosa, você sabe. Pedro examinou o documento com olhos de advogado procurando armadilhas. É apenas uma autorização simples, Maria explicou, para evitar qualquer acusação de que entrei sem permissão ou levei algo que não me pertence. Após um momento de hesitação, Pedro assinou. Abriu a gaveta da mesa e entregou um conjunto de chaves. Você não precisa fazer isso, murmurou. Podemos resolver tudo, recomeçar. Recomeçar? Maria deixou escapar uma risada incrédula. Com qual versão de você, Pedro? A que conheci? A que Fernanda conheceu? Ou a que Ana Paula pensou que conhecia? Um silêncio pesado preencheu a sala. Vou buscar minhas coisas às 3 da tarde, Maria informou. Não esteja lá. Ao virar-se para sair, Pedro a chamou mais uma vez. E quanto ao casamento? Legalmente. Já contatei um advogado, Maria respondeu sem se virar. Anulação. Fraude é um motivo bastante convincente, não acha? No corredor, Luísa esperava ansiosamente. Como foi? Exatamente como esperado, Maria respondeu, caminhando em direção ao elevador. Ele tentou me manipular, depois tentou se fazer de vítima. Clássico. E agora? Agora vamos ao apartamento. Preciso decidir o que levar. O apartamento que Maria e Pedro haviam escolhido juntos, ou que Maria pensava terem escolhido juntos, era um espaçoso 3 quartos na lagoa, com vista para o Cristo Redentor. A decoração mesclava peças modernas com alguns itens de família que Maria havia herdado de sua avó. Ao entrar, Maria sentiu um aperto no peito. Cada canto daquele espaço continha memórias, planos, sonhos que agora pareciam pertencer a outra pessoa, a outra vida. Por onde começamos? Perguntou Luísa, colocando as mãos na cintura. Quarto e escritório, respondeu Maria determinada. Documentos importantes, joias, roupas, livros profissionais. O resto pode esperar. Enquanto separava suas coisas,
Maria encontrou um porta-retrato com uma foto deles em Paraty, sorrindo para a câmera, o mar azul ao fundo. Recordou-se da data exata. Era o feriado de Tiradentes do ano anterior. Segundo o que Ana Paula lhe contara naquela manhã, este era exatamente o período em que Pedro ainda mantinha contato com ela, alegando estar confuso sobre seus sentimentos. Lixo, Maria murmurou, colocando o porta-retrato em uma caixa separada. Tem certeza que quer jogar fora todas as fotos? Luísa perguntou preocupada. Não são recordações, são evidências de uma farsa. Maria respondeu secamente. Prefiro recomeçar sem nenhum lembrete. No escritório, enquanto recolhia seus livros de psicologia, Maria notou uma pasta que não reconhecia, escondida atrás de alguns volumes na estante. Documentos pessoais, PM, estava escrito na lateral. Movida por uma mistura de curiosidade e desconfiança, abriu-a. Dentro, encontrou extratos bancários de uma conta que não conhecia, em nome de Pedro. Os valores de depósitos e saques eram significativos, muito além do que seria esperado de seu salário como advogado associado, mesmo em um escritório prestigiado. O que é isso? Luísa perguntou, notando a expressão intrigada de Maria. Não sei ao certo, Maria respondeu, folheando os documentos. Parece uma conta paralela. Olhe estes gastos. Restaurantes caros, joias, reservas de hotel, em datas que não correspondem a nada que fizemos juntos. Entre os papéis, Maria encontrou recibos de um joalheiro em Ipanema. 3 colares idênticos, o mesmo modelo que tanto ela quanto Fernanda usavam. Meu Deus, sussurrou. Ele nem sequer se dava ao trabalho de escolher presentes diferentes. Mais ao fundo da pasta, uma série de documentos chamou sua atenção. Contratos de investimentos assinados por Pedro em nome de terceiros. Os nomes dos investidores soavam familiares. Vasconcelos, o sobrenome de Ana Paula, Almeida, o de Fernanda. Luísa, preciso ligar para alguém, Maria disse, sua expressão subitamente grave. Afastou-se com o celular, digitando o número que havia anotado mais cedo. Ana Paula, é Maria novamente. Preciso te perguntar algo. Você ou sua família fizeram algum investimento através de Pedro? A resposta do outro lado da linha fez Maria sentar-se lentamente na cadeira do escritório. Quando desligou, seu rosto estava pálido. O que foi? Luísa perguntou, alarmada. Não é apenas traição, Maria respondeu, sua voz quase um sussurro. É estelionato. Pedro tem convencido mulheres, não apenas suas namoradas, mas familiares delas, a investirem em fundos fraudulentos. Ana Paula diz que a família dela perdeu quase 2 milhões. Precisamos chamar a polícia, Luísa declarou. Maria balançou a cabeça. Não ainda. Precisamos de mais evidências, entender melhor o esquema. Olhou para a pasta em suas mãos. E acredito que acabei de encontrar a ponta do fio que vai desmanchar todo este novelo. Com renovada determinação, Maria fotografou cada documento, enviando as imagens para seu próprio e-mail. Em seguida, recolocou tudo exatamente como estava. Não vamos levar isso? Luísa questionou confusa. Não. Ele precisa pensar que não descobrimos nada além da infidelidade. E isso nos dará tempo. O restante da tarde transcorreu em um ritmo metódico. Maria separou suas roupas, livros, objetos pessoais. Luísa chamou um motorista de aplicativo que ajudou a carregar tudo para o carro, fazendo várias viagens até o apartamento que a amiga havia oferecido temporariamente. Quando terminaram, Maria olhou uma última vez para o espaço que seria seu lar conjugal. Sentiu não apenas tristeza, mas uma estranha sensação de alívio, como se estivesse escapando de algo muito pior do que imaginava. Pronta? Luísa perguntou, parada à porta. Maria assentiu, retirando a aliança de casamento e deixando-a sobre o balcão da cozinha. Agora estou. Enquanto o carro afastava-se do bairro da Lagoa, Maria olhava pela janela, observando o Cristo Redentor à distância, seus braços abertos sobre a cidade. Havia sempre encontrado conforto naquela imagem, um símbolo de proteção. Agora sentia que aqueles braços abertos a estavam convidando para um recomeço, para redescobrir uma força que nem sabia que possuía. Seu telefone tocou. Era um número desconhecido. Alô? Maria, aqui é Juliana, do escritório do Pedro. A voz soava nervosa. Você disse que queria falar comigo sobre ele? Sim, Maria respondeu, endireitando-se no assento. Na verdade, tenho muitas perguntas. E acho que você também tem. Tenho, sim, Juliana respondeu.
E talvez algumas respostas que você precisa ouvir. Maria trocou um olhar significativo com Luísa. Estou ouvindo. O Café Colombo, no centro histórico do Rio, mantinha a elegância da Belle Époque com seus espelhos ornamentados e móveis antigos. Maria escolheu uma mesa discreta nos fundos, onde aguardava com Luísa. O lugar estava relativamente vazio naquela tarde de segunda-feira, perfeito para a conversa que estava prestes a acontecer. Tem certeza que quer fazer isso? Luísa perguntou, ajustando nervosamente o guardanapo sobre a mesa. Absoluta, Maria respondeu, verificando o relógio. Se quero entender completamente o que aconteceu, preciso de todas as peças do quebra-cabeça. O som dos saltos no piso de mármore anunciou a chegada de Juliana, uma mulher alta, de cabelos castanhos curtos e postura profissional. Parecia ansiosa, seus olhos escuros percorrendo o ambiente até localizar Maria. Obrigada por vir. Maria cumprimentou-a, indicando a cadeira vazia à mesa. Juliana sentou-se, claramente desconfortável. Não sei exatamente por que estou aqui. Quando você mencionou meu nome no escritório hoje, fiquei preocupada. Com razão, Maria respondeu calmamente. Mas não estou aqui para criar problemas para você. Estou tentando entender o homem com quem me casei. Ou pensei que havia me casado. Um garçom aproximou-se. Todas pediram café, criando uma pausa momentânea na conversa tensa. Então, Maria continuou quando ficaram sozinhas novamente. Você e Pedro estiveram em Brasília mês passado? Juliana corou ligeiramente. Foi uma viagem de trabalho. Representamos um cliente em uma audiência no STF. E depois da audiência? Houve um momento de hesitação. Olha, não sei o que Pedro te contou sobre mim, mas ele não me contou nada. Maria interrompeu suavemente. Na verdade, ele nem imaginava que eu saberia da sua existência. Juliana franziu o senho confusa. Não entendo. Se ele não te contou, como... Pedro tem um padrão, Maria explicou. Namora várias mulheres simultaneamente, mantendo-as separadas em compartimentos estanques de sua vida. Depois que descobri sobre Fernanda na noite do nosso casamento, comecei a investigar. Seu nome surgiu. O café chegou. Juliana tomou um gole, ganhando tempo para processar a informação. Não estamos em um relacionamento, declarou finalmente. Tivemos momentos, algumas vezes. Ele me disse que estava solteiro, que havia terminado um relacionamento complicado e não estava pronto para algo sério. Quando isso começou? Maria perguntou, mantendo a voz neutra, como fazia durante sessões de terapia particularmente difíceis. Há cerca de 8 meses, depois de um happy hour do escritório, Maria fez um cálculo mental rápido. 8 meses atrás, ela e Pedro já estavam noivos, organizando o casamento. E Brasília? Juliana suspirou. Dividimos um quarto. Foi ideia dele. Disse que economizaríamos na hospedagem. Na volta mencionou que precisava diminuir nossos encontros. Falou sobre mudanças na vida, novas responsabilidades. Ele estava se casando em 3 semanas. Maria observou. Juliana empalideceu. Eu não sabia. Juro que não sabia. No escritório ele nunca usou aliança de noivado. Nunca mencionou você. Alguns colegas comentaram sobre um relacionamento, mas ele sempre desconversava. Maria assentiu, acreditando na sinceridade da mulher. Não estou aqui para julgar você, Juliana. Somos todas vítimas de um manipulador habilidoso. Por que me procurou, então? Maria trocou um olhar com Luísa, antes de continuar. Encontrei alguns documentos no apartamento, relacionados a investimentos, fundos, movimentações financeiras suspeitas. Você, trabalhando no mesmo escritório, notou algo estranho nos negócios dele? A expressão de Juliana transformou-se sutilmente, de desconforto para algo próximo do alívio. Então não sou a única que percebeu. O que você sabe? Maria inclinou-se para a frente. Pedro não lida com casos financeiros no escritório. Sua especialidade é direito de família. Mas nos últimos 2 anos, ele tem atraído clientes particulares, pessoas ricas, influentes, principalmente mulheres, para oportunidades de investimento exclusivas. Usando a credibilidade do escritório como fachada, Luísa comentou. Juliana assentiu. Exatamente. No início, não suspeitei de nada. Mas há uns 3 meses, uma cliente apareceu furiosa exigindo falar com ele. Estava gritando sobre dinheiro perdido, promessas quebradas. A sócia sênior, doutora Helena, interveio, levou a mulher para sua sala. Depois disso,
Pedro foi chamado para uma reunião a portas fechadas. O que aconteceu? Maria perguntou. Não sei ao certo. Pedro continuou trabalhando normalmente, mas percebi que a doutora Helena o observava mais de perto. Achei que fosse apenas uma investidora insatisfeita, algo comum no mercado financeiro. Agora, conectando os pontos, Maria retirou seu celular e mostrou algumas das fotos que havia tirado dos documentos. Reconhece algum desses nomes? Ou estas empresas? Juliana examinou as imagens, seus olhos se arregalando com reconhecimento. Esta aqui, JRM Investments, não é uma empresa real. Pedro usou esse nome em alguns documentos que me pediu para revisar. Disse que era um projeto pessoal, um side hustle. Temos evidências suficientes para ir à polícia? Luísa perguntou. Juliana hesitou. Talvez. Mas, sendo realista, Pedro é filho de um desembargador influente. Tem conexões por toda a cidade. Seria sua palavra contra a dele e ele é um advogado extremamente persuasivo. E se não fosse apenas minha palavra? Maria questionou. E se tivéssemos outras vítimas dispostas a testemunhar? Isso mudaria o jogo, Juliana admitiu. Mas encontrar essas pessoas, convencê-las a se expor publicamente... Já comecei, Maria revelou. Falei com Ana Paula Vasconcelos esta manhã. A família dela perdeu uma quantia significativa e tenho contato com Fernanda Almeida, que me procurou voluntariamente. Um brilho de admiração surgiu nos olhos de Juliana. Você trabalhou rápido. Não tenho escolha. Cada dia que passa é outro dia em que ele pode enganar mais alguém. Juliana tomou o último gole de seu café, parecendo chegar a uma decisão. Há algo que vocês precisam saber. Pedro não age sozinho. Tem um cúmplice no escritório, Ricardo Meirelles, do Departamento Financeiro. Interceptei e-mails entre eles discutindo comissões e alvos. Você tem cópias desses e-mails? Maria perguntou, sentindo uma onda de esperança. Não, mas posso conseguir. Juliana baixou a voz. Tenho acesso ao servidor do escritório. Se eu souber exatamente o que procurar, seria arriscado para você. Maria advertiu. Juliana deu de ombros. Também fui enganada, lembra? E odeio ser usada. As três mulheres continuaram conversando por mais uma hora, traçando um plano de ação. Quando se despediram, havia um entendimento mútuo. Não estavam apenas buscando justiça para si mesmas, mas protegendo futuras vítimas. Nos dias seguintes, Maria transformou o apartamento de Luísa em um centro de operações. Uma parede inteira foi coberta com informações. Fotos, documentos, linhas do tempo, nomes de vítimas potenciais. Cada nova descoberta conectava-se à outra, revelando um esquema elaborado que se estendia por anos. Ana Paula visitou-as no terceiro dia, trazendo mais documentos de investimentos e uma lista de amigas que também haviam sido abordadas por Pedro. Ele tinha um sistema, explicou Ana Paula, observando o mural improvisado. Primeiro, estabelecia um relacionamento romântico com uma mulher de família influente. Depois, gradualmente, ganhava a confiança dos familiares. Finalmente, apresentava oportunidades exclusivas apenas para pessoas especiais. E ele providenciava retornos iniciais, Maria acrescentou, apontando para uma série de depósitos, para inspirar confiança e encorajar investimentos maiores. Esquema Ponzi clássico, comentou Luísa. Com um toque pessoal, Ana Paula concordou amargamente. Meu pai sempre dizia que nunca confiaria dinheiro a alguém que não conhecesse pessoalmente. Pedro transformou isso em uma arma contra ele. No quarto dia, Juliana enviou um pendrive com dezenas de e-mails incriminadores. Consegui mais do que esperava, explicou por telefone. Ricardo não era apenas cúmplice. Ele já fez isso antes em São Paulo. Mudou de nome, veio para o Rio depois que as coisas esquentaram por lá. No sexto dia, Fernanda juntou-se ao grupo. Inicialmente desconfiada, logo encontrou propósito na missão coletiva. Ele me disse que o apartamento em Búzios era dele, revelou, examinando os documentos. Na verdade, pertence a um cliente do escritório que está no exterior. Pedro tem acesso às chaves de várias propriedades. À medida que o quebra-cabeça tomava forma, Maria encontrava uma estranha sensação de propósito. A dor da traição persistia, mas agora era acompanhada por algo mais forte. Determinação, clareza, até mesmo um senso de missão. Em suas sessões com seus próprios pacientes, que manteve apesar do caos pessoal, Maria percebeu que podia relacionar-se ainda mais profundamente
com aqueles que enfrentavam traumas e traições. Sua empatia, sempre presente, agora vinha acompanhada de uma compreensão visceral. Na manhã do 10º dia após o casamento fracassado, Maria recebeu uma ligação inesperada. Maria Oliveira, aqui é Helena Campos, sócia do escritório Mendes, Barros e Associados. Maria sentou-se surpresa. Doutora Helena, como posso ajudá-la? Acredito que seja eu quem pode ajudá-la, respondeu a advogada. Ou talvez possamos ajudar uma a outra. Gostaria de conversar pessoalmente sobre Pedro Mendes e certas irregularidades que notamos. 2 horas depois, Maria encontrava-se no escritório particular de Helena Campos. Uma sala elegante em um edifício histórico no centro, longe do escritório principal da firma. Venho investigando Pedro há meses. Helena revelou sem preâmbulos. Inicialmente eram apenas suspeitas. Depois, uma cliente apareceu exigindo seu dinheiro de volta. Comecei a monitorar suas atividades discretamente, mas precisava de mais evidências. Por que está me contando isso? Maria perguntou diretamente. Helena sorriu. Um sorriso cansado, mas determinado. Porque soube o que aconteceu no seu casamento e porque Juliana me procurou ontem. Maria não conseguiu esconder sua surpresa. Ela te contou sobre nossa investigação? Ela me mostrou o que vocês descobriram. É impressionante e corrobora minhas próprias suspeitas. Helena levantou-se, caminhando até sua estante. Estou prestes a apresentar evidências ao Conselho da Ordem dos Advogados e à Polícia Federal. Seria muito mais impactante se pudéssemos combinar nossas descobertas. E o pai dele? O desembargador não vai interferir? Alfredo Mendes é um juiz íntegro, por mais surpreendente que isso possa parecer. Helena respondeu. Já conversamos. Ele está devastado, mas não impedirá a justiça. Ao sair do escritório de Helena, Maria sentiu-se simultaneamente exausta e revigorada. O caminho à frente seria difícil. Depoimentos, possíveis processos, certamente exposição pública. Mas cada passo a afastava da mulher ingênua que havia sido arrastada pelo corredor de um hotel em sua noite de núpcias. 2 semanas depois, em uma sala reservada da Polícia Federal, Maria, Ana Paula, Fernanda, Juliana e outras 5 mulheres sentaram-se lado a lado, prestando depoimentos formais. O caso, inicialmente tratado com discrição, logo atraiu atenção quando o volume do esquema tornou-se evidente. Mais de 15 milhões de reais desviados de dezenas de vítimas ao longo de 5 anos. Pedro e Ricardo foram detidos preventivamente, enquanto as investigações prosseguiam. O desembargador Mendes anunciou sua aposentadoria antecipada citando questões pessoais. Para Maria, no entanto, o verdadeiro triunfo não estava na queda de Pedro, mas nas conexões inesperadas que surgiram das cinzas de seu casamento fracassado. As mulheres que haviam sido enganadas encontraram umas nas outras não apenas aliadas na busca por justiça, mas amigas genuínas, unidas por uma experiência compartilhada e pelo processo de cura coletiva. Numa tarde ensolarada, 3 meses após aquela fatídica noite de núpcias, Maria sentou-se na varanda de um café em Ipanema. Seu consultório havia se expandido. Agora liderava um grupo de apoio para sobreviventes de relacionamentos abusivos e fraudes emocionais, transformando sua própria dor em um recurso para ajudar outros. Enquanto observava o movimento da rua, notou um casal de recém-casados caminhando de mãos dadas na calçada oposta. Por um momento, sentiu um aperto no peito, não de inveja ou ressentimento, mas de uma compreensão profunda de que a felicidade autêntica só é possível quando construída sobre a verdade. Seu telefone vibrou com uma mensagem do grupo que haviam formado. As sobreviventes, como se autodenominavam com humor negro. Fernanda havia enviado uma foto de uma placa na porta do antigo escritório de Pedro. Espaço para locação. Maria sorriu, guardando o celular. O sol começava a se pôr sobre o Rio de Janeiro, pintando o céu em tons de laranja e rosa. Alguns turistas próximos tiravam fotos do espetáculo natural, comentando sobre a beleza da cidade. Respirando fundo o ar salgado que vinha do mar, Maria reconheceu que sua história não havia terminado naquele corredor de hotel. Na verdade, foi exatamente ali, no momento em que seu mundo desmoronou, que sua verdadeira jornada havia começado. As cicatrizes permaneceriam, certamente. Mas agora serviam como lembretes não da dor, mas da força que descobrira em si mesma
e nas conexões inesperadas que surgiram das ruínas de suas ilusões. Se pudesse voltar no tempo e falar com a noiva ansiosa, que fora apenas alguns meses antes, diria a ela, para não temer o desmoronamento, pois às vezes é preciso que estruturas falsas sejam destruídas para que algo autêntico possa finalmente ser construído.